Olá, graça e paz. Hoje o nosso devocional vai ser no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 8, que diz assim: Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente sabe ali que Jesus estava ali dando um sermão e ele estava falando com o povo através das parábolas, né? Ele antes da dracma perdida, ele fala da ovelha perdida e depois ele dá o exemplo da dracma perdida e depois ele ainda fala do filho pródigo. Então, na dracma perdida, Jesus fala, quem que quando uma mulher, né, perde uma moeda dentro de casa, né, a dracma dentro de casa, ela não pega e não vai arrumar a casa, não vai olhar, vai limpar tudo, procurar aquilo que ela perdeu. E outra coisa, e quando ela acha, ela se alegra, ela chama os amigos, vem comemorar comigo que eu achei a dracma perdida. A dracma é algo de valor, né? Então a dracma era uma moeda da época, né? Era algo relacionado a dinheiro, relacionado a valor. Então quando alguém perdia a sua dracma, tinha perdido como se fosse um tempo de trabalho, perdia-se valor. E quando a gente tem algo de valor, a gente não quer perder esse algo de valor da gente, né? Às vezes, imagina, você perde ali, sei lá, 10 euros, 10 reais que seja. Você procura, você vai lá, deixa eu ver se eu não deixei dentro do bolso da calça, deixa eu ver se eu não pus na carteira, se não caiu no carro. Você vai atrás daquilo que tem valor. Ninguém vai procurar, imagina ali que você achou, você perdeu uma moeda de 5 centavos, de 10 centavos. Você não se preocupa em ir atrás daquela moeda que não tem valor. Então, a gente tem que tomar, a primeira lição é que só buscamos aquilo que tem valor. A gente não procura qualquer coisa, a gente procura aquilo que tem valor. E a segunda coisa que a gente vê aqui é que o que a mulher faz? Acende a candeia, ou seja, ela traz luz para a situação. Segunda coisa, varre a casa e procura com diligência. Ou seja, às vezes a gente precisa de iluminar a casa. O que é iluminar a casa? É trazer clareza para as coisas. E a segunda coisa, varrer a casa, é limpar a casa. É sair do meio da confusão, sair do meio da bagunça. Às vezes a gente tem que se organizar as coisas que estão à nossa volta, os nossos pensamentos, os nossos emoções, para a gente encontrar aquilo que a gente busca. Quantas vezes que, se a casa estiver bagunçada, você entra naquele ambiente, não fica um ambiente pesado, um ambiente estranho. A gente não consegue tá relaxado, à vontade, tranquilo, bem disposto, num ambiente sujo e escuro. Então a gente tem que trazer para a nossa vida, e na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando a gente está no pecado, a gente está na sujeira, a gente está na escuridão. Então a gente tem que limpar e acender a luz. A luz é a palavra do Senhor. Jesus disse que Ele é a luz. E a palavra do Senhor, e varrer a casa é tirar o pecado, tirar as imundícias, tirar aquilo que nos afasta do Senhor, porque aí sim nós vamos encontrar a dracma, assim nós vamos encontrar o valor que nós temos diante de Deus. E quando nós chegamos e fazemos essa varredura, tiramos o pecado, acendemos a luz, que é o Espírito Santo na nossa vida, a palavra fala que você vai se alegrar. E assim, Jesus ainda fala, e diante dos anjos de Deus, há festa, há alegria quando um pecador se arrepende. Então, aquele bem de limpar a sua mente, limpar os seus pecados, trazer luz, que é o Espírito Santo, é a palavra de Deus para a sua vida, vai causar festas no céu, vai causar alegria no céu. É algo que vai impactar não só o mundo físico, não é só o mundo que estamos, mas o mundo espiritual. Na Bíblia não tem outra referência de
festa no céu, a não ser quando um pecador se arrepende, quando o homem se volta para Deus. O arrependimento do nosso pecado, daquilo que a gente nos afasta de Deus, gera alegria no coração do Senhor, gera festa no céu. Então a gente tem que estar sempre preocupado em sempre estar limpando a nossa casa que eu falo espiritual, nosso coração, limpando a nossa mente de pensamentos que não provém do Senhor. A palavra diz que a gente tem, a palavra do Senhor nos instrui em que nós devemos pensar. Então a gente não tem que deixar, às vezes, sem querer, a gente está ali e vem um pensamento que não é um pensamento que vai nos trazer benefício, não é um pensamento puro, não é um pensamento que honra ao Senhor. Então a gente tem que limpar a casa, limpar esses pensamentos, repreende, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, porque muitas vezes é seta do inimigo. E aí, se você alimenta esse pensamento e continua ali alimentando esse pensamento, vem um pensamento maligno e você continua ali alimentando aquele flash de tipo assim, você não tá nem, você tá ali fazendo alguma coisa e vem aquele pensamento aleatoriamente. Você não pode alimentar esse pensamento. Mas se veio o pensamento ali sem querer, do nada, provavelmente é seta do inimigo. Então o que você faz? Você repreende e vai pensar em outra coisa. Não fique gastando o seu tempo pensando naquilo que não é, o que não honra o Senhor, o que não é de bom, não tem valor, aquilo que não edifica a sua vida, não pensa nisso. Então, trazendo luz, trazer luz, traz o Espírito Santo para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Convida o Espírito Santo para participar do seu dia a dia. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, acorda, esse programa, tem uma agenda, tem isso, tem aquilo, e a gente esquece do básico. Espírito Santo, me acompanha. Espírito Santo, bom dia, toma um café aqui comigo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa da Trindade de Deus. E às vezes a gente não se relaciona com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente tem que lembrar, o Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele é sensível, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Às vezes a gente, muitas vezes, se esquece do poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, assim como Jesus, assim como Deus Pai. E a gente tem que colocar o Espírito Santo de Deus na nossa vida para poder trazer luz e varrer a casa e limpar o pecado e se alegrar com a palavra, se alegrar com os amigos. E o que esse se alegrar? É glorificar o Senhor, é louvar o Senhor, é agradecer ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de buscar, de ter o Espírito Santo com a gente, de ter a palavra dele como guia para a nossa vida, de ter Deus como nosso Pai. E muitas vezes, e se alegrar mesmo em meio às provas, às vezes é difícil, você está passando por uma situação, você está passando por um momento que você fala, Senhor, não estou tendo nem força, mas busque na palavra, porque a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se o Senhor se alegrar, se tiver arrependimento no nosso coração em relação ao nosso pecado, o Senhor vai se alegrar. E através da alegria do Senhor nós teremos força. E quando a gente celebra, a gente tem alegria no nosso coração, a gente compartilha com as pessoas, a gente leva Jesus para as pessoas, a gente leva a nossa alegria. A alegria não é algo que a gente consegue dominar e ela fica presa em nós. A alegria é algo contagiante, é algo que a gente externa, né? Não tem como você estar alegre e ficar com a cara ali empurrada. A alegria, a palavra fala que a alegria formoseia o rosto, né? O coração alegre formoseia o rosto, em Provérbios diz. Então, que a gente tenha ali a luz da palavra, que a gente sempre varra o nosso coração, que a gente tenha sensibilidade ao Espírito Santo e que a gente celebre tudo que o Senhor tem feito por nós, todas as bênçãos, todo o sacrifício que já foi feito na cruz e que a gente celebre o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. Quase todos os devocionais até aqui no canal eu sempre tenho falado relacionamento, intimidade, porque essa é a base da nossa vida cristã com o Senhor, relacionamento com o Senhor, oração, jejum, leitura da palavra. Essa é a base para a gente edificar a nossa casa numa rocha firme. Que Deus abençoe você e até o próximo devocional.